O Senhor reina glorioso em nosso meio. Esse refrão desse salmo traz presente a presença de Deus na época do Antigo Testamento, onde que ele era presente na vida do seu povo, e de um modo muito maior, desde o momento da encarnação. O próprio Deus não somente se fez presença no meio do seu povo, mas fisicamente presente no meio do seu povo, e assim ele conquistou um corpo, ele desceu até nós, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, e ele se abaixou, ele se aniquilou a si mesmo, e ali ele se aniquilando, ele tomou um corpo, também como vai dizer o salmista no Salmo 140, para que ele pudesse ofertar esse corpo em sacrifício. E mesmo depois da sua paixão, da sua morte, ele quis permanecer com seu corpo, mas agora um corpo glorioso, um corpo que ultrapassa todas as lógicas humanas, um corpo que ultrapassa os limites até da física quântica, um corpo que se biloca, um corpo que atravessa a parede, e ali os discípulos podem tocar o corpo do Senhor, ali os discípulos podem sentir o corpo do Senhor, ali eles podem olhar nos olhos de Jesus de novo, mas não mais um olho 100% humano, mas agora um corpo glorioso, como primícias daqueles que vão ressuscitar, porque essa é a nossa fé, a nossa esperança, e nós professamos nos nossos credos. Nós também ressuscitaremos um dia. E essa primeira leitura, ela fala para nós algo que eu já venho falei no domingo. Eu trazia uma frase de Orígenes, essa frase de Orígenes que diz que a unidade, ela atrai e contém a presença do Filho de Deus. A comunhão dos irmãos atrai e contém a presença do Filho de Deus. Porque foi exatamente assim que o próprio Jesus disse: onde 2 de vós estiverdes reunidos, eu estarei no meio deles. Qualquer coisa que vocês entrarem de acordo sobre a terra, eu estarei no meio de vocês. Evidentemente, as coisas que dizem respeito à vontade de Deus, porque as coligações para o mal, Deus não abençoa, as coligações para o pecado, Deus não abençoa. Então, evidentemente, para as coisas do reino, para as coisas do céu, quando vocês se colocarem de acordo, e acordo nos faz lembrar dessa palavra que nós músicos conhecemos muito bem, acorde. E um acorde é um conjunto de notas diferentes. Poxa vida, dó, se nós fazemos um acorde de dó, dó é dó. Nós temos também uma mi ali. Mi é mi. Não é o mesmo som. É mais alto. Mas as duas juntas fica a coisa mais linda do mundo. E nós temos uma oitava de dó, que é diferente também. É um dó. Ela quase que some naquele baixo dominante do acorde, mas a gente dá para perceber que tem uma diferença, faz uma diferença, porque ela é uma oitava acima. Então, quando essa primeira leitura fala para nós dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, do 32 ao 37, fala para nós que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. É isso que a realidade do Espírito veio trazer. O maior dom que o Espírito Santo trouxe para a igreja foi essa unidade, foi esta comunhão plena, profunda, que na verdade é o amor tão exaltado por Paulo na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, como um dos maiores dons, um dos maiores carismas. Radical da palavra caridade no latim, herda do grego caris. E o que é caris, meu irmão? Caris é graça, caris é dom. Então carismático é aquele que tem caris, é aquele que tem caritatis, aquele que tem caridade, aquele que tem amor. Mas não o amor, né? Porque nós temos 4 tipos de amor no grego, né? O amor filos, o amor philos, né? O amor eros, e tem um outro que eu não vou lembrar aqui, mas os 3 mais falados são esses, né? E nós temos esses 3 amores, e temos o ágape. O ágape é o amor perfeito. O ágape nos lembra do amor de Deus.
daquelas entranhas abertas que o Antigo Testamento fala, onde nós ouvimos falar de misericórdia, e no hebraico tem duas palavras para misericórdia também, uma é Hesed, que está muito divulgado aí porque tem o tal do Instituto Hesed, que reza de madrugada junto com o Frei Gilson, mas nós temos uma outra palavra também, né, que é Ra'amim. Ra'amim é entranhas abertas. Para a gente entender a caridade, essa caridade de entranhas abertas. Paulo dizia que o coração dele estava aberto para aquela comunidade, com o desejo de que eles estivessem ali dentro deles, ali dentro dele, contendo aquelas pessoas daquela comunidade dentro dele. Então, nesse primeiro versículo, no versículo 32 de Atos 4, nós temos: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Como que é possível nós sermos um só coração e uma só alma? A única possibilidade é que o meu coração esteja dentro do coração do Leandro e o coração do Leandro esteja dentro do meu. Fusão de corações. Só é possível que haja um só coração e uma só alma entre os fiéis se um morar dentro do outro. E a palavra em latim, em grego, para isso é pericorese. Já ouviu essa palavra? Essa palavra pericorese significa exatamente isso, um dentro do outro. Então, ser um coração e ser uma só alma significa que os desejos, as motivações, as intenções, os desejos do coração do irmão são os mesmos que o meu. E qual que é o diapasão, então, que afina a comunidade? Já que nós falamos que entrar de acordo faz lembrar de acordo, então continuemos na música. Qual é o diapasão que nos afina uns com os outros para que a gente possa formar um acorde, mesmo sendo diferentes? Porque quando a gente forma um acorde, eu volto nessa comparação de novo, nós temos uma nota dentro da outra, notas diferentes, mas que se conjugam junto e formam um som harmonioso. Harmonia. Como que nós podemos pegar um diapasão e afinar um ao outro? A vontade de Deus. E essa vontade de Deus revelada evidentemente nas Sagradas Escrituras, que nós professamos nos 99 artigos de fé da Igreja Anglicana, que nós cremos conter todas as coisas necessárias para a nossa salvação. A vontade de Deus. Então, se o Leandro busca a vontade de Deus, a oração dele é um desespero por Deus, uma sede, uma fome de Deus. Se a minha oração é o desejo de fazer unicamente a vontade de Deus, como Faustina Coal, então nós estamos de acordo. Nós estamos afinados um com o outro. Aí o dom do Dom William, já estou chamando de Dom William, do Reverendo William, é um. Ele é um sacerdote, ele tem o dom de falar, tem uma voz grave para cantar muito boa, precisa trabalhar essa voz. O irmão aqui toca violão, sabe fazer umas escalas que eu não sei fazer. Eu também toco violão, tenho o dom de ser presbítero. Às vezes Deus me inspira para pregar alguma coisa, né? Às vezes eu fico sem saber o que dizer, fico vazio, né? Porque faz parte desse carisma que Deus dá pra gente, se apresentar como um cálice vazio diante de Deus e diante do próximo. Porque eu não posso conter o irmão dentro de mim se eu estiver cheio de mim mesmo. Então se esvazia, né? Procura. Evidentemente, vocês vão achar muito ego em mim, com certeza, mas existe essa busca, essa sede de vazio, irmão. E quando a gente se deixa esvaziar para que o outro caiba dentro da gente, a gente vive esse mistério que nós chamamos de pericorese. E daí vem as consequências desse ser um coração, um só coração e uma só alma. Olha que interessante, ainda no versículo 32, ninguém considerava seu o que possuía, mas tudo era comum entre eles. Aí vem uns insanos, ignóbeis, dizer que este versículo prova que a igreja primitiva era comunista, porque eles dividiam tudo. Coitados, não sabem o que é o comunismo, porque o comunismo é um ditador
dizendo para as pessoas que elas têm que dar tudo que tem e ele distribuir de modo igual, do jeito que ele acha que deve distribuir. Aqui nós temos o que? Uma contribuição generosa e voluntária. As pessoas se sentiam tocadas pela graça de Deus e elas queriam ofertar para Deus e ofertar na vida do próximo. Elas queriam que todas as pessoas tivessem tudo em comum. Então não era o comunismo, não havia um ditador. Havia o espírito da graça impulsionando o coração deles. Abra o seu bolso, estenda a sua mão. Olha o sapato do irmão que está furado. Olha a camisa do irmão que está rasgado, surrado. Olha, né? Eu lembro uma vez, já falei aqui, né? Do irmão que não ajoelhava na igreja de jeito nenhum. A gente foi ver por que ele não ajoelhava. É que o sapato dele estava furado. Ele tinha vergonha de ajoelhar e mostrar o furão do sapato, né? E que conforme ele andava naquelas estradas de terra, comia meia dentro ali, ficava mais feio ainda, aquelas landa meia saindo do buraco. Gente, precisa gritar: olha, alguém tem um sapato para ajudar esse irmão aí que está vindo na igreja? A gente não consegue ajudar os irmãos que se reúnem com a gente. E depois vem com papos filantrópicos, falando que vai fazer caridade aqui, caridade ali, vai fazer uma cestinha básica ali para desencargo de consciência. Nós conversávamos isso hoje na hora do almoço. Aí eu tô quente com Deus. Ou senão, como uma certa irmã de uma denominação que não é católica dizia assim: não, eu só faço o que Deus fala comigo. Eu dobro meu joelho lá e eu fico orando para Deus falar comigo, né? E Deus falou para mim pegar uma cesta básica, irmão, e levar lá pro irmão lá. E eu fui. Aí eu falo assim: meu Deus, que transtorno ao coração de Jesus. Que prazer tem no coração de Jesus com isso. Se ele disse que a assistência, que o cuidado dos nossos irmãos, até o próprio Paulo vai dizer que aquele que não tem cuidado pelos seus é pior que o descrente. Ter cuidado é eu que tenho cuidado, parte de mim. Não parte de um líder religioso, de um padre, de um pastor, de um bispo, de um líder religioso, seja ele de qual denominação for, dizer: você tem que fazer isso. É um impulso, se a graça está movimentando dentro de mim. A necessidade do outro é a minha necessidade. Então eu não preciso perguntar para ninguém. O dom da graça está dentro de mim, está agindo, está me fazendo viver com amor. Então eu não preciso esperar Deus falar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas Deus fala nesses lugares para essas pessoas. Porque se Ele não falar, as pessoas não fazem. Eu creio profundamente, Deus está falando mesmo com essas pessoas. E às vezes está gritando. Mas Ele não tem prazer de falar nessas circunstâncias. Porque já é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Ora, amor não precisa ninguém mandar fazer alguma coisa para quem a gente ama. A gente faz, porque brota natural, espontaneamente. Então, quando a graça de Deus está em nós, porque conforme Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não adianta querer fazer caridade sem a graça de Deus. Caridade sem a graça de Deus são obras mortas. Hebreus capítulo 4, versículo 1, são obras mortas. O que são obras mortas? Tudo aquilo que a gente fez antes do nosso batismo, antes da nossa crisma, antes de nós termos a graça de Deus em nós, de nós termos vivido a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, elas não têm valor diante de Deus, porque são feitas sem Deus. As boas obras são boas porque são feitas em Deus, por Deus e para Deus. Nós amamos o próximo porque nós amamos a Deus. Porque nós reconhecemos que o próximo é feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós amamos o próximo. Então nós vemos uma imagem e semelhança de Deus na nossa frente, uma manifestação, e até posso dizer uma teofania de Deus no cotidiano do nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Com cada irmão que a gente encontra. Te dizia isso hoje de manhã: eu estou trabalhando lá no CAPES, está ganhando pouco, né? Mas por quê? Porque ali eu encontro muitas teofanias de Deus. E o que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. E feliz aquele que consegue ver aquilo. Então ninguém considerava o que era seu, o que possuía, mas tudo entre eles era comum. E com muito vigor os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E todos eles tinham grande aceitação. Até tem um autor,
eu não sei se é Flávio Joséfo, não sei, não me lembro agora, mas que olhava para essa comunidade primitiva e apontava e dizia: vede como eles se amam. E é assim que eles foram conhecidos, porque Jesus tinha dito: é assim que vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. A liturgia da Quinta-feira Santa, do lava-pés, do descer, do lavar os pés, de não ter receio e de ter o topete egóico de dizer: jamais vestirei uma dalmática como estola. E é por isso que, graças a Deus, algumas liturgias voltaram ao costume do lava-pés, né, do presidente da celebração tirar a estola presbiteral e colocar a estola transversal de diácono. Porque uma vez diácono, diácono para sempre. Nós vamos ser sempre diácono, né? O bispo é bispo, ele é presbítero e ele é diácono, né? Eu vou encerrando com Filipenses capítulo 2, no versículo 1 e seguintes, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há uma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 5 agora, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Amados irmãos, eu destaco no versículo 2, Filipenses 2:2, comunhão no Espírito, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. No versículo 1, entranháveis afetos e compaixões. Se existe isso entre vocês, diz Paulo para a comunidade dos filipenses, se existe isso em vocês, completem a minha alegria tendo o mesmo sentimento uns com os outros. Então nós aprendemos nesta noite que nós somos chamados a viver o amor, nós somos chamados a viver um dentro do outro, esse mistério da pericorese. Nós somos chamados a viver esse amor que é caridade, esse amor que é caris, esse amor que é graça, esse amor que é a graça de Deus borbulhando, manifestando dentro de mim e atingindo o meu próximo, colocando ele dentro de mim, me abrindo como um vazio para que o outro venha morar dentro de mim, caiba dentro de mim, amando o próximo com entranhas abertas de amor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida e nos faça viver essa realidade como filhos de Deus, na união, na comunhão, nesse amor que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração.